O Agro em Foco é o podcast da Escola do Agro. Se você é produtor, estudante, técnico ou simplesmente apaixonado pelo agro, aqui a gente fala sobre mercado, inovação, tecnologia e formação profissional. E, claro, a gente traz também as oportunidades que estão surgindo por aí. A cada episódio, vamos falar de conteúdos relevantes com convidados que fazem a diferença no setor. Temos episódios que são gravados com representantes de empresas parceiras, professores, especialistas e egressos dos cursos que vêm contar sobre suas trajetórias. Sejam bem-vindos ao Agro em Foco, o podcast que conecta você às oportunidades, tendências e profissões do agro. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre carreiras essenciais para o setor, a engenharia agronômica e a medicina veterinária. E para isso, recebo aqui dois convidados muito especiais. Eles que são os coordenadores dos cursos da nossa Escola do Agro, na Unifeob. Para apresentar para vocês, eu trago aqui Bárbara Pessinati, ela que é médica veterinária de formação, graduada aqui pela Unifeob, tem uma vasta experiência com equinos, teve uma vivência profissional no exterior, fez um internato no Texas, e hoje ela está à frente do curso e do centro veterinário. Já no curso de agronomia, José Rodolfo Brandi, ele que é engenheiro agrônomo, formado pela Unesp de Jaboticabal, tem grande experiência no setor da cana e também trabalhou bastante tempo com usina, e hoje ele está à frente do curso de engenharia agronômica da Unifeob, da Fazenda Escola e da Estação Experimental. Bárbara, Zé, sejam bem-vindos. Obrigada pela participação de vocês. Tenho certeza que vai ser um episódio muito rico para as pessoas que querem saber um pouquinho mais das profissões e que, nesse momento de transição, né, para definir que curso seguir, terão aí alguns esclarecimentos sobre a medicina veterinária e a engenharia agronômica da Unifeob. Sejam bem-vindos. Obrigada, Kika. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre a medicina veterinária e a agronomia aqui com vocês. Muito bom. Sem dúvida, obrigado pelo convite. Para a gente é um prazer estar aqui falando sobre aquilo que a gente é apaixonado e uma não, duas profissões aí que, sem dúvida, são os pilares aí do nosso Brasil, nosso né? setor. Ô Zé, eu comecei apresentando você como José Rodolfo, mas já informalmente eu estou chamando de Zé e vai ser assim por diante, né? E para a gente começar o nosso bate-papo, eu vou direcionar aqui algumas perguntas que elas são para as pessoas ou para os interessados na engenharia agronômica. Então, vou começar com você, Zé, e depois, na sequência, a gente vai ali falar um pouquinho sobre medicina veterinária. Para quem não conhece muito bem, né, o que é ser engenheiro agrônomo, o que você pode trazer, Zé, de explicação, né? O que o engenheiro agrônomo ele faz no dia a dia, né? E quais são as principais áreas de atuação que hoje a gente tem no mercado para um recém-formado ou para quem já está aí ingressando na carreira? Perfeito, Kika. Eu costumo dizer que a engenharia agronômica é muito ampla com relação às oportunidades no mercado de trabalho. A gente tem perfil de possíveis, né, formados aí, recém-formados, o pessoal que já está no mercado de trabalho, tanto para quem adora a parte de produção agrícola mesmo, é ligado direto, está na roça, mão na massa, vivendo o dia a dia de uma empresa produtora ou de propriedades rurais. E também a gente tem, eu costumo dizer que tenho colegas engenheiros agrônomos que nunca pisaram na terra, a não ser na graduação, que aí partem para uma parte de mercado de trabalho financeiro, uma parte de trabalhar com commodities de exportação, algo nesse sentido. Então é algo que é muito amplo e vasto, mas hoje a gente vê que a maioria das oportunidades que tem, principalmente para os recém-formados, são nas multinacionais, as oportunidades das empresas que comercializam insumos de forma geral, tanto na parte de vendas quanto na parte técnica direta ligada ao agro. Ô Zé, é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Porque assim como na medicina veterinária, na agronomia não foge, né? São profissões vocacionadas, né? Muita gente vem fazer o vestibular porque vivenciou isso, né? Teve a experiência ou a família, né? Tá envolvida com alguma coisa do agro, né? E às vezes a pessoa chega aqui porque, sei lá, o avô plantou milho a vida inteira, ou soja, etc. E acha que a agro tá restrita àquilo ali, né? E aí quando você traz esse contexto do mercado futuro, é bastante interessante porque realmente é uma oportunidade, né? Que a base vem da engenharia agronômica, mas é um mercado financeiro e que movimenta um dinheiro muito grande no setor, né? Então, fica a dica aí para quem está interessado, né, em fazer engenharia agronômica, que temos aí outras oportunidades além da mão da massa e da produção de grãos Brasil afora, né? Ô Zé, um outro ponto, né? Como que, com o avanço da tecnologia, né, qual foi o impacto disso para a agricultura,
né, como um todo, o que a agricultura digital ela tem colaborado para o sistema de produção e o que o futuro estudante ou o futuro engenheiro agrônomo ele pode esperar como oportunidade também nesse segmento? Perfeito. Eu costumo dizer, puxando a sua fala no finalzinho aí, que antigamente quem procurava engenharia agronômica é que tinha algum viés ligado ao agro, ou familiar, ou de interesse, ou de curiosidade. E esse perfil mudou muito de uns 15, 10 anos para cá, mudou muito justamente pela questão de tecnologia voltada para o agro. Até os que vêm de uma tradição agro, digamos assim, se eles não estiverem inseridos hoje na parte tecnológica, que veio muito forte já há um bom tempo, mas agora toma conta de todo o setor agro, são as oportunidades que tem relacionada com essa profissão. A gente pega hoje tudo que tem no agro tem tecnologia envolvida. E isso já é histórico. Desde uma variedade de semente que foi desenvolvida por uma grande multinacional, isso já era sempre estudado. Mas agora a parte, digamos assim, digital do agro é algo que está muito forte e aí é o que o mercado hoje está procurando com relação aos bons profissionais voltados para isso. Não tem nenhum setor do agro que não esteja envolvido com tecnologia e que não precise de um bom profissional ligado a isso. Então não tem como escapar, né? Vai ter que se antenar o que está acontecendo. Até eu acabei não falando na sua apresentação, né, Zé? Eu acho que tem uma das áreas que você atua, que é a topografia, né, que ela também depende exclusivamente não, mas depende muito das atividades ligadas ao digital, né? Perfeito. A gente costuma dizer dentro da topografia, geoprocessamento, né, que é algo que era muito distante do engenheiro agrônomo. E só quem atuava nessa área específica que já trabalhava com uma tecnologia que é difícil a gente um visual difícil, né? E realmente isso é a base de toda a tecnologia para o agro. Hoje um plantio, equipamento autônomo, parte de colheita, mensuração de dados de produção é 100% através disso. E eu costumo dizer que ficou mais prazeroso trabalhar no agro. O que antes era embaixo do sol sofrido, hoje traz um monte de possibilidades que a gente consiga ter as mesmas informações, mas trabalhando de uma forma muito mais digital com todos esses dados que a gente precisa para trabalhar e ter precisão de resultados. Na entrega dos resultados, né? Que tipo de perfil a gente costuma encontrar no início do curso de agronomia? Quem são esses artistas que chegam para a gente, né? Certo. Eu costumo dizer que chegam vários perfis, né? Normalmente, felizmente, a gente tem aí uma procura legal pelo curso, um número grande de ingressantes, né? E às vezes chegam estudantes que já têm uma bagagem ligada, que às vezes já vivenciaram algo com um técnico agrícola no colégio, ou que realmente tem alguma ligação familiar ou de conhecidos na área do agro. Mas chegam vários estudantes que eles estão tendo contato com o agro pela primeira vez. E aí fica assim, mas qual que é o perfil mais indicado? Qual que é o perfil que tem uma ascensão aí, uma carreira legal nesse sentido acadêmico para depois uma busca legal no mercado? Eu costumo dizer que basta a gente ter interesse, curiosidade e gostar daquilo que faz, que a gente vai ter sucesso. E o perfil é bem esse dentro do agro. Às vezes a gente chega lá, tem um aluno que ele nunca teve contato com nada do agro, mas ele tem uma curiosidade, uma expertise na parte tecnológica, ele vai por um caminho de sucesso grandioso desde o início. Às vezes o que tem contato já numa área de produção, ele também tem sucesso, mas segue direcionado para essa área de produção. Então o perfil é bem diversificado hoje. E ao mesmo tempo que ele é diversificado, o mercado atende isso pela característica da profissão. Eu perguntei isso, Zé, de propósito, até me remeteu uma situação com uma amiga pessoal, que o filho queria fazer engenharia agronômica e ela falou, mas ele nunca teve contato com nada, né? Sempre falou que queria fazer direito, a nossa família, a base vem toda ali do direito, e agora ele encasquetou que ele quer fazer agronomia, e ela veio me consultar, ela falou, você acha que realmente é viável, né? Vai ter oportunidade para ele, você acha que ele vai gostar? Eu falei, bom, eu não vejo problema nenhum, né? Ele ter vindo, a sua família ter vindo do direito, e o garoto querer agora fazer agronomia, ele vai se dar bem, enfim, e por fim deu certo, né? Ele prestou vestibular, passou e está fazendo, não aqui, numa concorrente nossa, mas está gostando demais do curso e eu acho que é isso, né? Não tem perfil, né? A pessoa, se ela se interessar e se sentir o feeling ali da terra, ela vai seguir em frente, né? É isso. Bom, e agora vamos mudar aqui de área e de profissão, falar um pouquinho sobre medicina veterinária com a Bárbara, depois a gente retoma com o Zé para falar um pouquinho mais da agro.
E aí, Bárbara, para a gente começar, traz para a gente aqui quais são as principais áreas de atuação hoje do médico veterinário. O que tem de destaque no setor que pode também tirar a cabecinha do garoto ou da garota que está querendo ingressar, que ele vai trabalhar só com cachorro e gato, ou só com cavalo, ou só com vaca, que são as grandes áreas mais comentadas por aí. Eu acredito que isso é muito importante a gente conversar e esclarecer, porque a maioria do pessoal, né, do ingressante que procura medicina veterinária, a princípio é porque já tem um contato, gosta de animais, ou tem alguém na família que já atua, né, nessas macro áreas que são as mais conhecidas como clínica de pequenos animais, clínica de grandes animais, até a de silvestres, né, que é um nicho um pouquinho menor, mas ela vem crescendo bastante. Então, a gente percebe ao longo do curso que quando o estudante está aqui e vai entendendo e vai vendo o universo de possibilidades que é a medicina veterinária, ele vai se encontrando, vai se encantando e vai se encontrando. Hoje, a medicina veterinária ela possui mais de 80 áreas de atuação. Então, o estudante que ingressar no curso de medicina veterinária, ele pode ter certeza que ele tem uma profissão muito versátil. E ele pode atuar saúde pública, inspeção e controle de qualidade de alimento, bem-estar animal, a área de perícia, e é mais voltado para a área, né, de perícia e jurídica veterinária, está crescendo absurdamente. A parte comercial, a área de gestão, né, o veterinário pode não só atuar com um animal, ele pode atuar com números, com gestão de pessoas, com gestão de uma fazenda, com gestão de uma equipe de empresa, de vendas, de entrega. Então, realmente, hoje a medicina veterinária é uma profissão muito versátil, ampla, como o Zé disse, né, que a agronomia também a engenharia agronômica também é. Então, eu falo para os estudantes que hoje o médico veterinário ele pode trabalhar onde ele quiser. E muitas vezes nem está na linha de frente, né? Porque também tem situações hoje que a telemedicina está possibilitando estar trabalhando à distância, enfim. Então, são profissões que elas vêm mudando, né, na linha do tempo e trazendo outras oportunidades que muitas vezes lá atrás a gente não conseguia nem vislumbrar, né? E aí, quando a gente estudou, talvez a gente era tinha uma visão bem míope com relação a tudo isso, né? Com certeza. E a gente vai aprendendo no desenrolar do caminhar aí da trajetória que a gente tem, sim, outras oportunidades. Então, fica aí a dica para os interessados que o segmento é muito além do pet, muito além do cavalo, muito além da vaca, né? E aí, Bárbara, a medicina veterinária, ela, como eu acabei de colocar, né, ela vai muito além do pet, né? Como que você vê esse mercado hoje, né? Fala-se muito do pet, mas a gente acabou de comentar que ele vai muito além do pet. Tem alguma área específica dessas todas que você mencionou, que a gente tem exemplos, né, de egressos que estão atuando? Ou a maior parte dos nossos estudantes eles vão para a clínica médica e cirurgia de pequenos animais mesmo? O que é só para trazer um pouquinho do contexto do PET, né, antes de entrar nisso, a área PET é uma área consolidada dentro da veterinária, é um mercado consolidado que, independente de como tiver economia no país, ela se mantém. Os tutores ainda, eles dão prioridade para manter bem-estar, cuidado, enfim, com os pets. Pode mudar uma coisinha ou outra, mas ainda é prioridade. No último ano ele cresceu 12% e ele tem previsão para continuar crescendo. Então, é uma fatia grande da medicina veterinária, consolidada e importante, mas não é só ela, né? Como a gente trouxe aqui, a gente tem grandes áreas fora isso, fora o mercado pet, que também estão em ascensão, estão cada vez mais necessitando do médico veterinário. Uma grande área importante, que hoje se fala muito, é a saúde única, né, que envolve a saúde tanto animal quanto humana e ambiental. E nela o médico veterinário é o profissional-chave. Então ele é o centro de tudo e sem ele não tem a possibilidade de a gente ter essa cadeia de saúde única, né? Outra grande área que envolve é a cadeia de produtividade e sustentabilidade. O médico veterinário está presente desde a fazenda, do animal, da plantação, do início do alimento até o alimento estar na mesa do consumidor. Então, e que isso é super falado, que é a questão da segurança alimentar, né? Exato. Vale falar aqui que todo e qualquer alimento de origem animal, ele passa pela mão de um médico veterinário, né? Então, com certeza. A gente não vai ingerir qualquer
alimento de forma legal que não tenha passado pela inspeção de um médico veterinário. Sim, então, é uma área bastante importante. Isso. Né? E aí, trazendo um pouquinho, né, também que você trouxe aqui dos egressos. Hoje, felizmente, né, a Unifiob entrega realmente o profissional preparado para o mercado de trabalho e a gente tem egressos atuando em diversas áreas. A gente tem egressos atuando tanto no mercado pet, como eu posso citar o exemplo do Rafael Caram, que está construindo uma carreira de sucesso na ortopedia, né, de pequenos animais, parceiro nosso aqui da instituição, formado aqui. Temos também egressos que estão atuando em carreira internacional, com a clínica médica e cirúrgica de equinos. A gente tem o exemplo do Guilherme Torres e da Maísa, também formados aqui. Marinela Rieger, também formada aqui, atua na reprodução, lá fora do Brasil. Temos egressos também que hoje são sócios e proprietários de farmácias de manipulação veterinária, como a Daniela Cervelati, né, da Vet Fórmulas, que está dominando o país aí com essa área que também é bem importante. Temos também egressos como o Pedro Ivo, que está na CPEX, na ABS Global, e foi fazendo carreira, e hoje ocupa um cargo de alta liderança. Também fez parte da última feira de trabalhabilidade com a gente, trouxe um pouquinho da sua trajetória. Então, se a gente for ficar falando aqui, tem vários exemplos para a gente trazer, e um em cada área. Eu fiz questão de puxar essa pergunta agora, porque como a gente está falando muito da profissão e pensando em quem está aí para se decidir se quer estudar na FIOB ou não, e a gente está falando de mercado, de oportunidade, eu acho que trazer isso para o contexto e já colocar aqui no começo é importante para as pessoas que estão aí fora entenderem quem é a Unifiob no processo de formação profissional, né? Então, quando a gente faz essa retrospectiva e olha para trás onde essas pessoas estão, isso dá muita segurança para a gente enquanto curso, né? Porque a gente está realmente colocando profissionais no mercado que são diferentes. Então, isso eu acho que deve pesar muito na escolha de quem está ali indeciso se vem para a FIOB ou não, seja qual for o curso, né? A gente tem esse cuidado de estar preparando as pessoas para seja qual for a área de atuação no mercado interno e no mercado externo. Então, isso é bacana e nos enche de orgulho, né? E aí, pensando muito nesse perfil, né, de repente as pessoas estão ouvindo lá e falando, caramba, mas tem gente que foi para fora, que está nos Estados Unidos, qual foi o diferencial desse estudante, ou como é que foi a chegada desse estudante no curso, né? Então, qual que é o perfil desse estudante, né? Ou qual característica a gente busca identificar nesses estudantes ao longo da trajetória, inclusive para poder direcionar com relação à carreira, né? O curso faz alguma coisa também nesse sentido para dar esse suporte a eles? Kika, hoje a gente tem grandes parcerias, né, internacionais, principalmente ali região de Estados Unidos. Inclusive, acho que eu posso até adiantar aqui, a gente acabou de firmar uma parceria com a CESPO, Universidade de Portugal, que a gente, através dessa parceria, o estudante tanto da Unifiob quanto da CESPO, ele pode adquirir uma dupla certificação. O que isso significa? Que o estudante que tiver essa dupla certificação, estudante da Unifiob ou da CESPO, ele pode atuar tanto na Europa quanto no Brasil. Então, isso foi um motivo de orgulho para a gente, é muito interessante. Estamos divulgando para os nossos estudantes, a gente não vê a hora de já ter um estudante nosso lá, estudante deles aqui. Então, em relação a esse impulso, a esse estímulo, né, de internacionalização, a Unifiob está preparada, a Unifiob tem parceria e a Unifiob estimula a isso. Eu, particularmente, sou prova viva disso. O que eu mais falo para os meus estudantes é realmente se tem a oportunidade, se tem interesse, se tem a vontade de ter uma experiência lá fora, vai, porque não tem como se arrepender, é um crescimento absurdo, tanto pessoal quanto profissional. Então, a Unifiob está preparada para isso e dá esse estímulo e esse suporte, tanto em conversas, em preparos, quanto também na parte de parceria e de local para estar instalando esse estudante lá. O estudante que a gente vai entendendo, né, que tem esse perfil e que a gente fala, estudante provavelmente vai buscar algo fora. É o estudante que é comprometido, que é curioso e que quer buscar sempre mais.
Ele quer ter um diferencial, ele não quer parar por aqui, ele quer agregar no currículo dele. Ele está sempre, o tempo inteiro, buscando os docentes, buscando estágio, seja dentro da instituição, seja fora da instituição. Ele quer sempre mais. Ele tem curiosidade e fome. Isso que você está falando, já que você já citou o Rafael Caran, eu vou trazer como exemplo, porque quando eu era professor e coordenador do curso, o Rafa ainda colocou isso no podcast que ele fez. Ele falou, lembra, professor, o tanto que eu te atormentei na época, né? Porque o Rafa conseguiu também para Moçambique, num programa de internacionalização. E realmente ele correu muito atrás, ele era muito curioso, ele perguntava, ele queria saber, ele ficava de olho em qualquer situação que fosse surgir de oportunidade. E aí, quando eu estava ali na linha do gol para se formar, quase no 5º ano, veio a oportunidade, ele abraçou a causa, ele e a Jéssica foram para Moçambique. Viveram uma experiência completamente diferente, não era ali o que ele queria, mas foi a oportunidade que a instituição conseguiu oferecer. E ele voltou de lá maravilhado, encantado, né, cheio de história e de bagagem. E ele usa muito isso, ele fala, traz sempre na fala dele essa questão da Unifiob ter apoiado nesse sentido, né? E aí, pensando nessa questão do perfil, me veio o Rafa aqui, porque é isso, é o estudante que ele quer, né? Ele não está contente com o tempo dele de sala de aula, ele quer algo mais além da sala de aula, né? Sim. E é bacana porque a gente consegue mapear esses estudantes, a gente consegue direcionar. Então, acho que para ambos os cursos a gente está preparado para isso, né? Sim. E aí, gente, dando sequência aqui, para a gente deixar mais claro ainda, né, para quem tem interesse pelas duas profissões, né, a gente vai falar um pouquinho sobre os diferenciais dos dois cursos, né? E quando a gente pensa em diferenciais, né, a gente sempre coloca isso nas nossas campanhas de marketing, a gente sempre coloca o nosso embaixador para falar sobre, mas eu acho que ter a oportunidade de deixar vocês falarem dos diferenciais do curso, eu tenho certeza que vai agregar bastante, porque vocês estão na linha de frente, estão sempre buscando melhorar alguma coisa, pensando em quem está chegando e quem está vivenciando o curso, né? Então, queria aqui começar por vocês, olhando muito para o curso de agronomia, né? Quando esse curso foi desenhado lá atrás, ele é um curso reconhecido com IGC 5, né? Nota 5 no MEC, nota máxima, e tem gente que olha a nota máxima, tem gente que não olha a nota máxima. É um conceito importante para a gente, enquanto venda desse produto, mas é muito além disso, né? O que está envolvido nesse contexto do curso que nos põe à frente de outras instituições particulares ou nos coloca de igual para igual com instituições do Brasil todo, né? Então, quais diferenciais do nosso curso de engenharia agronômica com relação aos outros da região? Eu costumo dizer que é bem isso, né? A nota ela vem atrelada a um desenho que foi feito pelo curso, que já era um desenho, vamos dizer, inovador, mas o grande diferencial da Unifeob, da engenharia agronômica da Unifeob, é que realmente a gente forma o estudante para o mercado de trabalho. E aí, atrelado ao perfil que a Bárbara estava comentando aqui dos egressos e das oportunidades que tem, é nítido para a gente hoje, dentro do curso de engenharia agronômica, o quanto as empresas que buscam os bons profissionais se aproximaram da instituição. E aí vem atrelado, acho que talvez o maior diferencial que a gente tem dentro do curso, além da estrutura do curso como um todo, do desenho dos módulos, de como ele é desenvolvido, que desde o início que o estudante ingressa no primeiro semestre, ele já tem contato com grandes culturas. Então, ele já começa a vivenciar na realidade aquilo que ele vai trabalhar dentro da engenharia agronômica. Diferente do tradicional, na verdade, que a gente estuda lá praticamente tudo sobre engenharia até o meio do curso e depois vai ver específico algumas coisas da formação profissional. A gente já trabalha isso desde o primeiro semestre do ingressante aqui no curso. E atrelado a isso, a Fazenda Escola, que a gente tem inúmeras possibilidades, que aí a gente tem um curso de engenharia agronômica dentro de uma fazenda escola com a estrutura que a gente tem, que é de causar inveja, não só para as universidades da nossa região, não. Cada vez mais as empresas que estão parceiras conosco, que é outro diferencial, né? A gente tem hoje lá grandes multinacionais, talvez as maiores do setor, que estão direto dentro da universidade, dentro da fazenda escola, conduzindo projetos, conduzindo pesquisas e trabalhando esses estudantes como estagiários dentro do curso. Os grupos de estudo, que são realmente os estudantes com o perfil que a gente falou que quer algo além da sala de aula, que tem a disponibilidade de tempo para aquilo, eles engajam no grupo de estudo, que é uma gestão, a gente deixa eles trabalharem autônomo nessa gestão e vai só dando um apoio. Então, eu costumo dizer que a estrutura que a gente tem de fazenda escola,
os grupos de estudo que a gente tem e as grandes empresas multinacionais e grandes empresas da região ligadas dentro desse mesmo ecossistema ali desse setor, é o que faz o diferencial do curso de agro hoje. O profissional que tem um pouquinho de curiosidade, um interesse a mais do que simplesmente frequentar a sala de aula para conseguir ser aprovado alguma coisa, a oportunidade é muito grande e o reflexo disso são dos bons profissionais que estão no mercado. Se a gente pegar hoje, eu brinco exemplo, Syngenta, que está lá conosco, uma das primeiras empresas parceiras que está conosco lá já há um bom tempo. A gente pega dos assistentes técnicos, que são parte do time deles, as linhas de frente. Se a gente pegar hoje o time Syngenta que tem região aqui, não só a nossa região, mas 99% são egressos do curso de Engenharia Agronômica. E já tiveram promoção dentro da própria instituição. E como a Syngenta, várias outras empresas, Grupo Nitro é outro exemplo nesse sentido, assim como várias outras multinacionais que estão lá conosco. Então, acho que esses pontos são os cruciais. A estrutura do curso, que realmente a nota, eu brinco que ela vem a nota 5, né, a nota máxima do MEC, ela vem... eu brinco que ela é consequência de uma estrutura muito bem pensada e muito bem trabalhada para uma formação do estudante, atendendo todas as normas e técnicas específicas do MEC. Mas aí a gente pega grupos de estudo, a estrutura da fazenda escola e as empresas ligadas para isso, são os diferenciais que fazem a cara do curso da agro aí. Eu acho que dos diferenciais, né, Zé, pensando em mercado de trabalho, as empresas elas são a porta de entrada, né? E aí a gente tem profissionais que eles estão dentro da fazenda escola quase que todo dia, né, dessas empresas, dessas multinacionais, e eles mesmos já vão pensando aqueles estudantes que eles, né, visualizam ali como talento para determinada área e de repente ele vira o estagiário e de repente ele sai contratado, né? E a gente tem visto isso com muita frequência. A gente tem um exemplo do Ricardo Braz, né, que já esteve aqui também gravando com a gente. O Ricardo fala com muito orgulho, né? Ele fala, olha, eu sou da Syngenta, mas ao mesmo tempo eu me sinto parte da Unifeob, porque eu estou ali todo dia, eu estou vendo esses garotos se desenvolverem e isso é prazeroso demais. Então, essa conexão nossa com as empresas, para quem está querendo ingressar numa universidade, saber que isso pode gerar uma oportunidade de trabalho é fantástico, né? Até porque eu acho que vale falar que também, a gente está falando de diferenciais, e a gente sabe que a moçada entra um pouco imatura, nem sempre tão preocupado com o desenrolar do curso, mas a nossa jornada, a nossa trajetória, ela se inicia no primeiro dia de sala de aula, né? Às vezes a gente demora um pouquinho para cair a ficha, mas no primeiro dia, aquele seu contato com o professor ou mesmo com o coordenador, ele já vai começar a desenhar o seu futuro, né? Então, ter essas oportunidades, esses diferenciais, os grupos de estudo também é fantástico, porque é uma primeira oportunidade deles trabalharem em equipe, deles desenvolverem os seus projetos e entenderem ali com a mão na massa o que é o dia a dia do campo, né? Então, a gente preza muito por isso, né? Eu acho que são diferenciais gigantescos do curso. E para quem não conhece, vale a pena vir dar uma vivenciada com a gente para se direcionar, né, com relação a estudar na Unifeob. Dentro disso, Kika, a gente tem recebido inúmeras transferências. Isso é o que chama muita atenção, que agro é um curso relativamente novo, né, dentro da Unifeob. Foi um curso que iniciou lá em 2013. Em 2016 foi a primeira turma formada, digamos assim, né? E a gente vê com maior frequência, eu estou na coordenação não há muito tempo, mas transferências de federais e estaduais para virem estudar aqui conosco. E aí a gente até fica assim, pô, mas o cara estava numa federal, numa estadual, por que ele tá... Não foi fácil passar lá, Não foi fácil passar, é um desafio, todo mundo almeja, às vezes está numa instituição dessa, e aí está pedindo transferência para a gente começa a analisar, depois em contato com esses que... A oportunidade que a gente tem aqui numa multinacional, numa empresa, numa universidade estadual federal, a gente jamais tem com relação a isso. A gente está muito distante de tudo isso, que aqui vocês têm uma realidade. Mas como você ficou sabendo? A gente ficou sabendo através de fulano que trabalha em tal empresa e que realmente falou do perfil que a universidade trabalha e por isso está cada vez maior a busca de profissionais nesse sentido. Bem formados tecnicamente, mas que tem algo além do que realmente só a parte acadêmica, que vai voltado para uma pesquisa, algo nesse sentido. Então, é algo que tem uma frequência maior, que é reflexo direto desses diferenciais do curso. Ô Zé, e além desses diferenciais, eu acho que vale a gente trazer aqui também, a agro, assim como a veterinária, tem um time de professores, né,
que são atuantes no mercado. E isso também faz a diferença, né? Porque o professor traz para a sala de aula aquela experiência que ele tem de mercado. E isso estimula também o estudante a querer ser igual aquele professor ou seguir aquela carreira. E no seu time eu sei que tem bastante gente nesse sentido e que faz a diferença no dia a dia lá, né? Então, são grandes diferenciais. A gente está falando de grupo de estudo, de estrutura, de corpo docente, de um projeto pedagógico que ele é mão na massa mesmo, né? A gente quer que o estudante desenvolva as habilidades, a gente quebrou uma barreira aí, né, de seguir a sequencialidade de disciplinas, né, ao longo da estrutura. A gente trabalha com unidades de estudo voltadas para as áreas de produção. Então, são diferenciais que valem a pena a gente estar falando sempre, relembrando, para que todo mundo que tenha a oportunidade de conhecer e, de repente, vir para cá estudar com a gente, né? Exato. Muito bom. E aí, no mesmo sentido, Bárbara, né, diferente do curso de Engenharia Agronômica, que é um curso nota 5, a veterinária ela não é um curso nota 5, né? Mas é um curso tradicional, é um curso de 39 anos, salvo se eu não estou enganada, mas eu acho que é isso. É um curso de 39 anos de existência, um dos principais cursos particulares que surgiram no Brasil. E a tradição desse curso ela é de abrangência nacional, né? A gente fala com muito orgulho e a gente tem muito carinho por tudo aquilo que foi construído, né? Então, queria que você trouxesse também, assim como o Zé já apontou aqui, quais são os grandes diferenciais do curso de Medicina Veterinária da Unifeob, né? E por que um estudante ou um egresso, né, ele escolheria estar aqui com a gente. O Kika, eu começaria e gostaria de trazer exatamente esse ponto, né? O curso de Medicina Veterinária já está há um tempo, né, no mercado. Isso também é motivo de orgulho para a gente. E eu considero, sim, como um diferencial do curso. Porque hoje, do jeito que está o mercado, do jeito que tem, basicamente, a cada esquina uma universidade, né, uma faculdade de Medicina Veterinária, são poucos os que conseguem manter e ter essa trajetória aí de, daqui a pouco, há quase 4 décadas, né? Então, isso é um diferencial, é algo que a gente tem que se orgulhar, tem que compartilhar e tem que respeitar. Então, um dos pontos, eu acredito que os estudantes precisem, também no momento da escolha, buscar isso, entender um pouquinho da história, né, da instituição. E também, como o Zé trouxe, eu acredito que os dois cursos são semelhantes, né, em alguns diferenciais, porque isso é o perfil da Escola do Agro da Unifeob, de realmente preparar o estudante já desde o primeiro módulo, dele vivenciar na prática, desde o primeiro semestre, dele colocar a mão na massa, dele entender o que é o mercado, o que ele vai se deparar, e realmente ser protagonista da trajetória dele. Então, a medicina veterinária, a gente preza muito por isso. A gente tem inúmeras aulas práticas dentro do centro veterinário, que é um laboratório gigantesco do curso, né, com uma casuística alta e que o estudante consegue acompanhar e vivenciar a realidade, né, do que é a medicina veterinária ali no dia a dia. A gente tem também parte ali da Fazenda Escola, como o Zé trouxe, é realmente invejável a nossa estrutura, todo mundo se encanta, né, com a Fazenda Escola Unifeob, seja estudante, seja as empresas parceiras. E a gente pode usufruir disso também para as aulas práticas do estudante, para ele ter o contato, para ele colocar a mão na massa. Ao longo do curso, a gente também apresenta e trabalha com os estudantes sobre as diversas áreas da medicina veterinária, que envolve a parte de gestão, a parte de inspeção, a parte de pesquisa. Então, ele tem uma pincelada de tudo e ele vai escolher trabalhar aonde ele quiser. Outro diferencial que eu acho bacana a gente trazer e que entra na agro também é a parte de competências atitudinais que a gente trabalha com o estudante. A gente trabalha desde o primeiro módulo também até o último módulo, as competências que hoje são exigidas no mercado de trabalho. Desde comprometimento, comunicação, que é essencial, né? Flexibilidade, tomada de decisão, liderança, trabalho em equipe. Hoje não tem como a gente sair, né, para o mercado sem saber trabalhar em equipe. Então, a gente também trabalha semestre por semestre, acompanhando o estudante e ajudando ele a desenvolver essas habilidades que são essenciais lá fora. Temos também os grupos de estudo, que é uma porta gigantesca, como vocês já mencionaram. É o primeiro contato, é um networking fantástico que eles têm com empresas, com profissionais, onde eles desenvolvem e crescem absurdamente, né? Os grupos de estudo têm
autonomia, a gente dá uma orientada, mas eles têm autonomia para fazer o simpósio deles, a palestra, o contato, a comemoração do grupo de estudo. A gente tem grupos de estudo aí que estão há mais de 10 anos atuantes, né, dentro do curso de Medicina Veterinária. Então, englobando tudo isso, eu acho que a Medicina Veterinária da Unifiob, ela tem muito para oferecer, muito a agregar para quem escolheu o curso. Além do que a gente já falou aqui da parte de internacionalização, que a gente, né, também não são todas as instituições, a gente tem parceria e dá um suporte muito bacana para o estudante que quer fazer a diferença. Muito bom, Bárbara. E essa questão, né, dos grupos de estudo, até trazer um pouquinho aqui para quem não tem tanto conhecimento, a Bárbara trouxe o exemplo aqui de grupo com mais de 10 anos de atuação. E o interessante é que esses grupos eles vêm mudando o perfil deles a cada ano, né? Lá atrás, quando começou essa concepção do grupo de estudo, era muito para discutir caso clínico, ler trabalho em inglês, que a gente falava, ler os papers e traduzir, discutir o que estava vindo de fora. Só que hoje as coisas mudaram muito, né? A gente recebe muita informação via celular, está muito fácil. Então, os grupos também tiveram que se moldar, né? Ele deixou de ser aquele grupo de estudo que estava ali para discutir um paper que vinha de uma medicação X para um tratamento Y e passou a ser um grupo atuante na forma de fazer o diferencial dentro do curso, né? Então, realmente, é muito bacana quando a gente percebe e a gente vê eles materializando isso, eles conseguirem fazer um simpósio, eles vão atrás das empresas que vão ser parceiras daquele simpósio, os patrocinadores, eles se viram para levantar um orçamento e fazer o negócio acontecer, né? Então, e eles ficam felizes com isso, porque as temáticas são de origem mental deles ali, foram eles que decidiram, a gente não está forçando a barra para eles e as coisas acontecem. Então, realmente, o pessoal, inclusive, que participa dos grupos de estudo, eles saem com um diferencial para o mercado também. E aí, gente, evoluindo aqui, para um bate-papo agora mais em conjunto dos dois cursos, como que vocês veem a integração, né, desses cursos dentro da Escola do Agro, né? Vocês veem que isso fortaleceu para os estudantes? Eles conseguem já hoje enxergar um pouquinho a concepção da Escola do Agro? Eu acredito que sim, Kika. Quando a gente estava passando por essa mudança, né, de ter a Escola do Agro, era um ponto de atenção nosso e cuidado de como seria passado isso para os estudantes. Então, foi bem pensado, a gente teve N conversas, tivemos conversas com grupos de estudantes que representam, né, a instituição e os demais estudantes. Então, foi bem pensado e cuidado em como passar isso. E acredito que, por conta desse zelo nosso, os estudantes entenderam. Hoje, tudo que a gente faz e intitula como Escola do Agro, né, tão incluso... logicamente, os dois cursos, é voltado para os dois cursos, né? Tem o despertar ali nos dois cursos. Então, os estudantes hoje já entenderam e já vestem a camisa dessa ideia. E hoje em dia, quando a gente pensa, né, sim, o Brasil é um grande exportador, tudo hoje é voltado para a sustentabilidade, fala-se muito sobre isso. Fala-se sobre a saúde única, isso é o futuro, né, das profissões, e não tem como isolar nem a medicina veterinária, nem a engenharia agronômica disso. Então, hoje o estudante, o profissional, quem atua nessa área, que entende para que rumo tá seguindo, né, que está voltado para isso, para a produtividade, para a sustentabilidade, para bem-estar animal, para a segurança alimentar, exportação, enfim, ele entende que não dá para separar a medicina veterinária da agronomia. As duas, quanto mais conjuntas tiverem, maior o sucesso, maior é o ganho para todo mundo. Eu concordo plenamente aí. Inclusive, quando fui prestar vestibular, falei, faço veterinária, eu faço engenharia agronômica, faço agronomia. Tinha um viés com equino, que era uma paixão, é uma paixão, mas para a gente que já está inserido no mercado, que já está formado, isso é tão natural, né? Essa ligação, na verdade, entre os cursos é tão natural que a gente, às vezes, não para perceber. E essa aproximação institucional entre os cursos é um reflexo que a gente vê muito positivo.
Hoje a gente tem grupos de estudos que têm estudantes que são interligados entre os cursos. E eles trabalham em conjunto, desenvolvem vários trabalhos legais que têm um viés único e que unem os dois cursos. Um exemplo, a Feira de Trabalhabilidade, que foi um sucesso, na verdade, o 2º ano. E a gratidão dos estudantes em a gente ofertar algo que eles se enxergam como união dos cursos, né, com uma entrega a mais para eles, é algo muito positivo. Pensando a nível, eu costumo dizer que a agro é vista como vilão muitas vezes, né, mas pensando com relação aos dois cursos e pensando em agro e VET, quando a gente para pensar a nível Brasil, nível mundial, na verdade, de produção de alimentos, geral com relação a isso, os dois cursos eles trabalham juntos. Sim. Nada do que é produzido, se não tiver uma chancela, exemplo, a gente até comentou aqui, né? Você comentou, se não tiver uma fiscalização, se não tiver uma chancela veterinária, isso não pode ser comercializado. Então, eu costumo dizer que a agro trabalha muito com uma produção de tudo. Eu costumo dizer que a agro, puxando um pouquinho a sardinha para o curso da agro, tá bom? Mas eu costumo dizer que tudo que envolve alimento, tudo que envolve parte ambiental, tudo que envolve tudo que a gente ouve falar, a agro está envolvida de alguma forma. E a VET, sem dúvida nenhuma, está envolvida da mesma forma. Como você fala em produção de carne, o Brasil hoje, sem dúvida nenhuma, não precisamos nem falar a inserção do Brasil, a característica do Brasil com relação à produção de carne. Como fala da produção de carne no Brasil se não tiver unido a agro e VET? Vamos falar só de produção de soja, só de produção de forragem? Não, impossível a gente falar isso sem falar do melhoramento genético, sem falar de algo nesse sentido. Então, a gente ficaria aqui falando exemplos, talvez por mais de uma semana, sem parar aqui, de realmente essa aproximação que já ocorre no mercado, normalmente. A gente pega as grandes empresas, nós falamos das oportunidades de trabalho, todas elas estão ligadas a agro e VET em todo o setor, de produção agro, né, digamos assim. E essa aproximação que a gente teve institucionalmente é algo que para nós era algo muito factível, muito fácil de enxergar como positivo, mas para os estudantes o reflexo disso, sem dúvida nenhuma, está sendo muito positivo. Muito bom. Eu acho que isso é interessante até para as pessoas entenderem o quanto as profissões se conectam, né? Não são profissões isoladas, né? Elas estão muito ligadas e em prol de um bem maior que é a produção de alimento, né? Então, quando a gente fala em alimentar o mundo, a gente está falando de duas profissões que têm um peso muito grande, né, com relação à produtividade e à qualidade desses alimentos, né? Então, é interessante o pessoal começar a abrir a cabeça para esse outro lado, tanto da medicina veterinária quanto da engenharia agronômica, com relação a essa questão de produção de alimento, né? E aí, gente, a gente está quase que caminhando aqui, falei para vocês que ia ser rápido para o fim. Ainda com relação a essa questão mais da parte acadêmica, queria que vocês falassem assim, brevemente como é que é a rotina desse estudante dentro do curso, né? Por que trazer isso para a conversa? Porque a gente sabe que o ingressante, ele às vezes chega aqui, né, novinho, seus 17, 18 anos ainda, ele acha que ele vai encontrar um contexto de aprendizagem que ele vinha trazendo do ensino fundamental, né? E aí chega aqui e muda um pouco, né? E eu acho que vale a gente também trazer isso para a mesa, discutir um pouquinho, para quem estiver nos assistindo, entender como é que realmente funciona a vida de um acadêmico dentro da Unifiob. Acredito que, falando pela agro, mas não tem tanta diferença, né, com relação à VET, nós temos os cursos matutinos e os cursos noturnos, né? O curso noturno, curso matutino e noturno. Quando a gente pega a característica desse estudante, ele está ligado à sala de aula, direto em contato com os docentes. A proximidade é algo que eu costumo dizer que isso era algo que foge um pouco de uma realidade normal de qualquer ambiente educacional. Daquela formalidade entre o professor distante e o aluno sentado na carteira, simplesmente tendo que se virar para entender o que alguém está falando e estudar sobre aquilo para tentar desenvolver alguma coisa na cabecinha lá. A partir do momento que ele ingressa na graduação aqui conosco, esse contato e essa proximidade é tão natural que a gente costuma dizer que vira até amigo, na verdade. Os professores, eles viram amigos dos estudantes. De realmente desenvolver algo além do que ensinar e aprender, mas realmente
cativar o estudante para que ele consiga desenvolver um aperfeiçoamento profissional, acadêmico com relação àquilo. Acho que talvez esse seja a maior característica que eu vejo. Época minha de graduação, para a gente falar com o professor, você tinha que marcar hora no departamento, às vezes ele estava lá, mas não te atendia, não tinha algo nesse sentido. Então, a gente se vira para aprender, se vira para estudar, tenta fazer a prova e se vira para aprender alguma coisa. Hoje é o contrário disso. Até pelo perfil educacional, pela estrutura que a gente tem, a gente precisa desenvolver um projeto integrado dentro daquele módulo. Os estudantes, eles têm uma ideia, eles são orientados da forma de fazer e têm esse contato próximo para eles conseguirem desenvolver um bom trabalho já com característica profissional. Então, acho que talvez essa seja a maior característica que a gente vê hoje dentro da parte acadêmica. Ela é acadêmica, com conceitos, com teorias, mas isso fica secundário, digamos assim, porque a metodologia, na verdade, de aprendizado do estudante é muito mais próxima de uma realidade profissional do que realmente de estudar algo, decorar algo para tentar entender como aquilo funciona. Acho que essa é a característica principal aí. Perfeito, Zé. Bárbara, algum ponto que você queira trazer da veterinária? Eu acredito que o que o Zé trouxe hoje em dia é bem claro isso, né? A gente toma pelo que a gente estudou, realmente mudou muita coisa. Hoje o docente ele realmente está caminhando junto, né, na trajetória de cada estudante, então tem, né, todo esse suporte, esse apoio, essa proximidade para entregar para o mercado um profissional pronto, de qualidade. Mas também um ponto que eu gostaria de trazer aqui é que realmente é o que eu falo dentro de sala de aula quando eu passo a primeira semana, né, conhecendo os ingressantes, explicando alguns pontos importantes. Eu falo para eles que precisa virar uma chavinha, né? Eles saem do ensino médio, que demandava deles também, demandava, né, o protagonismo, a proatividade deles de correr atrás. Mas quando você entra num curso superior, é como se tivesse dado um upgrade, né? Ou você sair ali do estagiário e passar pro contratado. Então, aí é você com você. Então, realmente, a hora que entra na instituição, engenharia agronômica não é um curso fácil, medicina veterinária muito menos, né? A gente sempre preza, a gente vai estar lidando com vidas, você vai estar lidando com o amor de alguém, você vai estar lidando com a segurança de um alimento que vai estar na mesa, né? Do próximo seu, do consumidor, enfim. Então, realmente precisa virar essa chavinha para entender que vai demandar comprometimento, vai demandar flexibilidade, vai demandar abrir mão, às vezes, de algumas coisas que às vezes no ensino médio ou no fundamental não era necessário. Vai demandar abrir mão para construir uma carreira de sucesso, para entregar o que você decidiu ali para a profissão que você escolheu. Então, a universidade, a Unifiob, dá todo o suporte, mas o estudante é o protagonista da trajetória dele. Então, ele vai precisar absorver o conteúdo, entender, correr atrás, separar os minutinhos dele ali do final de semana para estudar. Assim que tiver um tempinho, correr atrás de estágios, de parcerias, que isso agrega demais, assim, absurdamente, tanto na engenharia agronômica quanto na medicina veterinária. A gente tem os cursos matutino e noturno também. Os dois cursos são idênticos, então tudo que acontece no período da manhã acontece também no período da noite, no período noturno, são idênticos, é espelho um do outro. Então, ele tem que aproveitar o tempo que ele está em sala de aula para absorver tudo aquilo, aprender, tirar as dúvidas e depois repassar isso, aplicar isso nos estágios, aplicar isso em cursos de extensão, o que ele tiver de disponibilidade em mãos. Bárbara, Zé, eu fiz questão de trazer essa pergunta para a gente falar um pouquinho aqui, porque na época que eu era coordenadora, por muitas vezes eu recebia o estudante ou o pai desse estudante, ele falava, mas o curso hoje é só meio período, como que vocês conseguem passar tudo? Enfim, a gente consegue, né? A gente tem uma rotina de cronograma, de planejamento a ser seguido, né? A gente consegue, dentro daquela proposta de 4.100 e poucas horas, entregar os conteúdos. E eu sempre gostava de dizer para o estudante que me procurava, ou questionava a carga horária do curso, ou o período, né? Por que é só de manhã, ou por que é só à noite? E falar para eles que, olha, realmente é um curso que hoje ele está condensado, então, aquele momento que você está dentro de sala de aula com o professor, você tem que absorver tudo que ele passa e que ele está te direcionando
mas você também tem que saber que você tem que chegar em casa e você tem que correr atrás, porque o que a gente está fazendo aqui, a gente é um moderador do seu conhecimento, né? Mudou-se muito o perfil das universidades, né? Então, a gente está aqui tentando colocar vocês, estimular vocês, tentando não, fazendo com que a gente estimule vocês para vocês correrem atrás do seu desenvolvimento intelectual sobre, né? Então, realmente, enquanto está aqui, tem que correr, né? Mas na hora que chega em casa, tem que correr também, né? Porque senão não vai conseguir contemplar o processo final do curso, né? É isso aí. E aí, gente, para a gente finalizar, eu queria trazer um ponto aqui, até fui buscar um dado a hora que a Bárbara estava falando, com relação aos cursos de medicina veterinária. A gente falou que o curso de veterinária da FEOB ele é um curso tradicional, e quando a gente faz um levantamento, analisa um pouquinho o mercado e oportunidades de curso por aí, hoje nós temos no Brasil 580 cursos de medicina veterinária. Então, a gente tem muito curso de medicina veterinária a cada esquina, né? Mas o cuidado de entender sobre os diferenciais, quais sejam os cursos, veterinário, agronomia, é importante para se tomar decisão, né? Então, conhecer sobre a prática mesmo, né? O que é aplicado dentro da profissão e dentro do curso para tomada de decisão. Então, acho que o Brasil vem tentando mudar um pouquinho essa questão do ensino de medicina veterinária, né? Mas já somos 580, Brasil afora. E aí, lembrando que alguns cursos não têm centro veterinário, né? Não tem a estrutura que a gente tem. Então, acho que vale as pessoas terem o conhecimento sobre para as tomadas de decisões futuras, né? E eu costumo dizer, puxando esse gancho, sou da região. E quando mais jovem, na época de vestibular, conhecia a estrutura, o curso de medicina veterinária já era um curso conhecidíssimo por toda a estrutura que tinha e assim por diante. Hoje eu estou com 20 de formado e o curso só evoluiu de lá para cá. Quando a gente pega outras universidades, a própria universidade que eu estudei, que tinha contato com a veterinária lá, mantém-se com a mesma característica. Então, dificilmente a gente vê uma evolução tanto de estrutura quanto de pensar realmente em quem está estudando para entregar um bom profissional. O que o mercado está pedindo também, o que o mercado está né? precisando para adaptar. E estou citando o exemplo da veterinária, que quando eu prestei vestibular não tinha agronomia aqui, né? Tinha Pinhal, que era muito conhecido também na região e que praticamente hoje, infelizmente, praticamente não é uma instituição com essas características de evolução como a veterinária foi aqui para a região e continua sendo. Isso é interessante. A gente já formou gente do Brasil inteiro, né? O curso veterinário ele tem essa tradição, né? De ter trazido gente de longe para estudar aqui, né? De agro é relativamente novo, mas nós já estamos chegando lá. Com certeza. O Kika, sabe que eu acho interessante para o estudante que estiver em dúvida, estiver nesse processo de escolha e tal, realmente precisa entender o que a instituição oferece, não é uma decisão da profissão ali de vida, de escolha, enfim, a gente sabe que hoje está tudo muito dinâmico, mas para ser uma experiência bacana, né, tem toda a parte de matrícula, de ver, às vezes, moradia, de ver transporte, tem todo aquele deslocamento, aquela expectativa, tal, para chegar, às vezes chegar e falar, nossa, não era isso que eu imaginava, enfim. Eu acho que um ponto interessante que o estudante tiver em dúvida deveria se organizar, conversar, às vezes, com os responsáveis, pais, parentes, ou até pessoas que já estudaram aqui, se organizar e vir conhecer o campus onde ele vai passar 5 anos da vida dele, ou as universidades que ele está em dúvida. Porque faz toda a diferença você conhecer, entender, ver o que realmente tem para oferecer, se sentir, ver se sente em casa, entender como funciona, faz muita diferença isso. Eu falo porque eu converso com muitos pais, com muitos estudantes que quando eles chegam aqui, eles ficam encantados com o campus, com o centro veterinário, com a fazenda escola. E é ali que eles tomam a decisão. E, assim, posso falar que 98% desses que tomaram essa decisão, estando aqui conheceram, não se arrependem. Né? Às vezes tem uns 2% que acontece algum imprevisto, alguma coisa muda, né? Alguma coisa da vida. Mas os que decidem, que entram no campus, conhecem a estrutura, conhecem onde eles vão passar os 5 anos, os próximos 5 anos de vida, não se arrepende. Então, acho que é um ponto crucial para quem está, né, escolhendo, decidindo,
fazer esse movimento. É importante a gente ressaltar que é uma escolha de vida, né? Literalmente. Ela começa com 5 anos aqui, mas é aquilo que você vai fazer quase que todo dia, né? Hoje em dia, ok, a gente migra muito de profissão, mas, como eu falei, são 2 carreiras vocacionadas e que muitas vezes quem entra na medicina veterinária ou na engenharia agronômica, ele vai seguir essa trajetória, né? E isso é um produto, né? É um produto que eu estou comprando, né? Então, ter essa opção de vir aqui conhecer o que é esse produto que eu vou utilizar por 5 anos, né, é importante para essa tomada de decisão, porque além de tudo é um produto que gera um investimento alto, né, e que vai te projetar para o mercado. E aí, quando a gente faz essa conta de entender o que é investimento e quando é que eu vou sair para esse mercado ganhando alguma coisa, entendendo que a gente tem todos esses diferenciais que já podem projetar esse estudante para o mercado de trabalho, né, com segurança ali do emprego garantido, é muito importante. Então, fica a dica, pessoal. Venham conhecer. A gente tem a estrutura para isso, né? Nós temos aí os embaixadores de curso que fazem essa recepção, fazem o primeiro crivo, depois Bárbara e Zé Rodolfo estão à disposição para recebê-los também, os docentes, enfim. Conhecer a fazenda de escola, conhecer o centro veterinário, né? Que são grandes ferramentas pedagógicas e ver, né, de perto esse diferencial, quanto isso impacta no dia a dia de vocês. Bom, Bárbara, Zé, eu queria agradecer vocês pelo tempo. Sei que a gente está gravando numa época do ano bastante apertada. Tirar vocês da rotina para estar aqui 1 horinha comigo, eu sei que não é fácil. Mas tenho certeza que a gente vai ter um conteúdo rico aí para levar para quem está interessado em fazer medicina veterinária ou engenharia agronômica. Então, queria que vocês deixassem a mensagem final de vocês para a gente poder encerrar os trabalhos aqui. Ok, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui e, como o Zé falou, tá podendo falar um pouquinho do que a gente gosta, do que a gente ama. Eu também sou uma grande suspeita porque sou prata da casa, né? Sou formada aqui, tenho um carinho e um respeito enorme pela instituição. E é sempre muito bom quebrar um pouco da rotina, do operacional que a gente vive e poder passar um pouquinho da nossa visão, do que a gente espera, do que a gente gostaria. A gente gostaria de estar conversando com cada um dessa maneira, ou com cada docente, ou com cada pessoa fora da instituição, seja quem for. E, às vezes, pela rotina mesmo, do dia a dia, a gente não consegue, né? Então, agradeço muito a oportunidade. Acredito que a gente conseguiu abordar bem o que a gente queria. Para o estudante que tiver em dúvida, quiser cursar medicina veterinária, eu tenho certeza que ele não vai errar se ele escolher a Unifiob. A Unifiob vai com certeza entregar um profissional preparado para o mercado de trabalho. Maravilha, Bárbara. Obrigada. Agradecer também aí, né, o convite. É sempre bom a gente poder falar de uma instituição como a Unifiob. Eu não sou prata da casa, mas tenho inúmeros colegas desde a época de graduação que formaram aqui, que são hoje muito bem-sucedidos, tanto na VET, né, da minha época de graduação, mas desde o início do curso da Agro aqui a gente vê uma evolução tão grande de ambos os cursos dentro da instituição. E pensando regionalmente, na verdade, é muito prazeroso para a gente estar falando aqui. Como a Bárbara disse, é difícil a gente conseguir passar essa informação a não ser numa rede de conversa pessoal ou através de um contato de alguém que já teve contato conosco. E quando a gente tem uma oportunidade como essa aqui, de às vezes ter uma abrangência muito maior desta informação sobre os cursos da instituição, é algo muito prazeroso, porque a força regional de Agro e VET é algo que a gente não tem nem como mensurar. É algo que a gente que está inserido consegue saber a importância desses cursos regionalmente. E quando a gente tem um curso na Unifiob, ambos os cursos entregando profissionais com a qualidade que estão saindo daqui cada vez um número maior desses bons profissionais, é importantíssimo a gente estar falando isso para muitas pessoas aqui, que realmente a gente consegue entender que não só pela força regional a qualidade, mas pela capacidade da instituição entregar profissionais para o Brasil e o mundo, né? Talvez, aí como um todo. Então, realmente agradecer essa oportunidade. É um prazer a gente estar falando aqui. Sem dúvida, a Agro é mais interessante que a VET. Brincadeiras à parte, aí são 2 cursos extremamente ótimos e interligados. E obrigado pela oportunidade de estar aqui. Maravilha, Zé. Eu que agradeço. Para mim é um orgulho estar com vocês aqui hoje.
Realmente tem um prazer enorme estar trabalhando com vocês e realmente fazer essa pausa aqui, colocar vocês para falarem os diferenciais, não tem preço, né? Uma coisa é o consultor vender, né, quando ele está fazendo a venda do curso, outra coisa é as pessoas terem a oportunidade de ouvir vocês que estão na linha de frente, falando quais são os diferenciais desse curso, né? Então, eu tenho certeza que vai agregar muito para quem está aí na dúvida e muitas vezes até esperando, né? Vai sair resultado de X, Y, Z, federal, e eu estou aqui, será que eu quero ficar aqui mesmo? Né? Então, eu acho que isso vai ajudar muito na tomada de decisão das pessoas. Bom, se você quer fazer parte de um setor que não para de crescer e que impacta o mundo todos os dias, conheça os cursos de Engenharia Agronômica e Medicina Veterinária da Unifeob, que fazem parte, então, da Escola do Agro. Acesse nosso site, nosso Instagram ou fale com os nossos consultores. O Agro em Foco ele passa pela premissa que gerar conteúdo de relevância é uma das maneiras de se conectar com as pessoas. Acreditamos que quanto mais a gente conhece, aprende, mais a gente amplia a nossa visão de mundo. Então, vamos juntos espalhar essa conversa e até o próximo.